Vamos falar sobre medidas? Nosso dia a dia nós podemos medir diversas coisas. Podemos medir a distância da nossa casa até o trabalho, é um comprimento. Podemos medir o quanto comemos, porque nós colocamos o prato sobre a balança e a balança mede a massa. Podemos considerar que nós gastamos 20 minutos almoçando, já é um tempo. E é isso que nós vamos conversar. É pouco provável que no concurso caia uma questão somente sobre isso. No entanto, eu até trago 2 exemplos aqui da banca Vunesp, que cobrou em 2 questões algo bem relacionado à unidade de medida, mas normalmente aparece misturado com outros conteúdos. Vou começar falando de comprimento. As unidades de comprimento que a gente mais utiliza são quilômetro, metro, centímetro e milímetro. Na ordem, a gente está falando de quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Repare que depois do metro, eu divido por 10, por 100 e por 1000. Porque eu falo metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, eu divido por 10, por 100 e por 1000. A relação entre essas unidades é exatamente essa. Se eu tenho uma medida que está em metro e eu quero converter, basta multiplicar por 10 se essa unidade estiver escrita à direita. De decímetro para centímetro também multiplico por 10. E de centímetro para milímetro também multiplico por 10. Mas se eu quiser converter e a unidade estiver escrita à esquerda, por exemplo, de decímetro para metro, de metro para decâmetro, eu já vou dividir por 10. Tá? Assim eu posso dizer que em 10 metros eu vou ter quantos centímetros? Pense assim, 10 metros. Se eu multiplicar por 10, chega em decímetros. Então, eu tenho 100 decímetros. Se eu multiplicar por 10, eu chego no centímetro. Multiplico por 10. Então, em 10 metros, eu tenho 1000 centímetros. Não se preocupe que eu vou fazer nos outros exemplos, porque são muito parecidos, tá? Massa. A unidade de massa que a gente mais utiliza, possivelmente, é grama, quilograma e miligrama para coisas bem pequenininhas, tipo comprimido e tal, é miligrama. Relação entre elas, mesma coisa. De quilograma para hectograma, eu multiplico por 10. Aqui, para grama, também multiplico por 10, porque está à direita. Mas se eu quiser passar de decigrama para grama, eu já divido por 10. Divido por 10. Então, quero saber, em 1000 gramas, quantos quilogramas eu vou ter? Eu tenho 1000. E estou aqui em grama. Eu vou dividir por 10, que eu chego aqui. Se eu divido por 10, eu fico com 100. Mas, vou dividir por 10 de novo, que eu chego aqui. Se eu dividir por 10, é só pegar esse zero aqui. Pronto. Mas ficou 10, né? Agora, para chegar no quilograma, eu divido por 10 de novo. Portanto, se eu dividir 10 por 10, o que que me sobra? Apenas 1 quilograma. Então, para a direita eu multiplico, para a esquerda eu divido. Essas unidades, elas são sempre escritas com letra minúscula. Porém, quando a gente fala de capacidade, nós podemos ter uma exceção. Por quê? Às vezes a gente escreve, pega um livro e tal, e a fonte nos confunde. Pode estar escrito litro assim, com essa fonte, você pode achar que é um I. Então, a grande maioria dos materiais já trazem com L maiúsculo, mas é apenas para diferenciação da fonte. Então, muitas vezes vem até em itálico, mas para que você perceba que aquilo ali é um L e não haja confusão. Capacidade é algo como quanto de suco cabe numa jarra. 1 litro, 2 litros, 3 litros. Das unidades que a gente mais utiliza, a gente vai ter o litro e o mililitro para o copo, talvez, né?
que a gente fala que um copo tem 200 ml, né? Mililitros. E como que eu faço a conversão? Exatamente como foi feito antes aqui. Para as unidades à direita, multiplico. E para as unidades escritas à esquerda, eu divido, tá? Então, se eu quiser para a esquerda, eu divido. Bom, então eu tenho 2.000 mililitros e eu quero saber quantos litros disso dá. O que eu tenho que fazer? Dividir por 10, que eu chego aqui. Divido por 10 de novo, que eu chego aqui. E divido por 10 de novo, que eu chego aqui. Então, eu vou fazer divisão por 10 e por 10. Tá, eu posso fazer assim, ó. Divido por 10, divido por 10, divido por 10. 2 litros. Pode ser que você diga assim pra mim, ah, mas era só movimentar a vírgula. Ok, se você aprendeu desse jeito, tudo bem, tudo certo. Área, que é um pouquinho diferente. As unidades, separe que eu tô falando a mesma coisa. Porém, quando você vai comprar um apartamento, vai procurar um imóvel, é comum que a gente fale que ele tem 250 metros quadrados. Então, as unidades aqui são quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. As que a gente mais utiliza, quilômetro quadrado, metro quadrado. E qual é a relação entre elas? Antes a gente estava multiplicando e dividindo por 10. Agora eu tenho um expoente 2. Então eu vou dizer que eu vou multiplicar por 100 se a unidade estiver à direita. E vou dividir por 100 se a unidade estiver à esquerda. Tá? Mas é a mesma coisa. Então, se eu quiser passar de milímetro quadrado para centímetro quadrado, divida por 100. Então, eu tenho 2.000 milímetros quadrados e quero escrever em centímetros quadrados. Divida por 100. Se eu dividir por 100, vai dar 20 centímetros quadrados. É isso, tá? Multiplicar por 100 ou dividir por 100. Então, voltando, a gente tem comprimento por 100, por 10, massa por 10, capacidade por 10, área por 100. Então, é diferente aqui a área. E vou falar agora de volume. Volume eu estou querendo falar do espaço ocupado por uma caixa de sapato. Ela tem comprimento, largura e ela tem uma altura. Tem 3 dimensões. E o que vai acontecer aqui? Eu vou ter um expoente 3. Então, você já pode estar pensando, ah, com expoente 3, então vai ser 1.000. Sim. Se eu quiser converter para lá, vezes 1.000. Mas se eu quiser converter para cá, eu divido por 1.000. Então, área por 100, volume por 1.000. Os outros por 10. Ok? Tá. Agora, tempo. Tempo é um pouquinho diferente, né? As unidades de tempo que a gente utiliza são segundo, minuto, hora, dia, mês, ano e pode aparecer ali eventualmente uma década e século. Décadas são 10 anos e séculos são 100 anos. Mas um segundo, como é que eu converto o segundo para minuto e minuto para hora, né? Eu tenho um segundo. Se eu quiser pensar em minutos, quantos segundos eu tenho que ter para ter um minuto? Quantos minutos eu tenho que ter para ter uma hora? A relação aqui é um pouco diferente. Posso escrever assim. Um ano, ele tem 12 meses. Para efeito, assim, de questões, provas e tal, em geral, a gente diz que um ano tem 365 dias. Ah, mas ele poderia ser bissexto, mas tem que ficar muito atento ao enunciado, né? Um mês, ele normalmente a gente considera 30 dias. Mas tem que ficar muito atento, porque fevereiro não tem, maio tem 31. Mas tem que ficar muito atento ao enunciado, né? De um modo geral, 30 dias.
Mas um dia tem 24 horas. E, tá? E uma hora tem 60 minutos. E um minuto vai ter 60 segundos. Repare como é muito diferente. Em todas as outras unidades era tudo 10, 100, 1000. A gente estava falando de um sistema de base 10. Aqui já não é a mesma coisa. Mas você sabendo isso aqui da sua prática diária é suficiente para fazer as conversões, tá? Só não vale multiplicar por 10 para encontrar minuto e hora e tal. Tem que pensar que uma hora tem 60 minutos, né? Vamos às questões. Primeira questão. Considere as seguintes igualdades. Assinale a alternativa que contém os valores que preenche correta e respectivamente as lacunas. Essa é uma questão que cobra uma de conversão de unidades e a da VUNESP. Caiu no concurso de assistente administrativo de Jundiaí. Para a gente converter, eu vou escrever primeiro as unidades. Como a gente tem, primeiro, medidas de comprimento, depois de área, depois volume, começar por comprimento. Comprimento, a gente tem quilômetro, depois do quilômetro a gente tem hectômetro, decâmetro, opa, decâmetro e metro. Depois a gente tem decímetro, centímetro, milímetro. Primeiro item, no primeiro item é para converter de 15 metros para milímetro. Estou aqui. Eu vou multiplicar por 10, depois por 10, depois por 10. Então, eu tenho 15. Se eu multiplico por 10, chega em decímetro. Por 10, chega em decímetro. Por 10, chega em milímetro. Essa é a primeira. A segunda, eu tenho 2,5 quilômetros e quero ir para decímetro. Então, eu vou multiplicar por 10, por 100, por 1000, por 10.000. Então, eu tenho 2,5. Quando eu multiplico por 10, já ficou 25. Eu multipliquei por 10, então eu estou aqui. Agora eu vou multiplicar por 10 e por 10. 25.000 é o segundo. Já o terceiro, estamos falando de centímetro quadrado. Isso aqui. E eu vou converter para o metro quadrado. Se é metro quadrado, centímetro quadrado é 100. Então, eu tenho que dividir por 100 e depois dividir por 100 novamente, tá? Então, eu tinha 0,2 e eu vou dividir por 100. Quando eu divido por 100, esse número vai ficando cada vez menor. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou encher de zero aqui. Eu não sei quantos zeros eu vou usar. Eu coloquei bastante ali. A minha vírgula estava aqui. Como eu vou dividir por 100, minha vírgula vai parar aqui, ó. Tá? Mas eu dividi só por 100. Se eu dividir por 100, eu estava no centímetro quadrado, eu cheguei no decímetro quadrado. Mas eu preciso dividir por 100 de novo. Então, eu vou ter que pegar essa vírgula e deslocar mais duas casas. Minha vírgula ficou aqui, ó. Então, não tem essa e não tem mais essa. E esse zero aqui também não tem, né? Eu escrevi a mais. Então, a minha resposta, a terceira resposta é 0,00002, ok? Ah, mas eu não sei fazer desse jeito. Eu prefiro fazer as divisões, não tem problema. Como nós estávamos em centímetros quadrados, eu ia dividir por 100 e fazer uma nova divisão por 100, ok? Só não podemos esquecer
como é que faz essa divisão, né? Então, ela era 0,2 divididos por 100. O que diz o processo? Você tem uma casa depois da vírgula. Então, coloque uma vírgula e coloque um zero. E agora corte a vírgula, porque daí eu fico com a mesma quantidade de casas decimais. Agora eu posso cortar aqui, posso cortar essa vírgula aqui e divido. Ah, mas não dá para dividir 2 por 1000. Bom, realmente não dá. O que você faz? Põe 0, e põe um zerinho aqui. Agora você tenta. 20 também não dá. E você vai, cada vez que você for tentando dividir e não der, você vai colocar o zero aqui. Até uma hora que você consiga dividir, ok? Dúvidas sobre isso? Temos aqui no canal divisão de números decimais, ok? Bom, falta a última. Agora é cubo, volume. Se é volume, o que eu preciso fazer com meus expoentes? Meus expoentes agora vão ser 3. Então, eu vou apagar meus expoentes aqui. Porque meu expoente agora mudou. Meu expoente vai ser 3. Porque é volume. E eu tenho 0,01 metros cúbicos para passar para centímetros cúbicos. Opa, fácil, né? Daqui para cá eu multiplico. Então, eu tenho 0,01 que eu tenho que multiplicar por 1000 para chegar no decímetros e por 1000 de novo para chegar no centímetro. Eu não sei onde que eu vou parar com essa vírgula, vou botar um monte de zero. Aí eu descubro onde vai ser, tá? Então, num primeiro momento, eu vou multiplicar por 1000. Quando eu multiplico por 1000, são 3 casas, minha vírgula parou aqui. Mas eu cheguei só no decímetro. E eu preciso multiplicar por 1000 de novo. E aí, quando eu multiplico por 1000 de novo, são 3 casas. Minha vírgula vai parar aqui. Então, essa vírgula aqui não existe. Esse zero aqui antes não faz sentido. Essa vírgula aqui também não existe. E a minha resposta ficou 10.000. Então, minha última resposta é 10.000. Então, nossa resposta vai ser 15, 25, 0,00002 e 10.000, portanto, letra D. Ok? Vamos então à segunda questão. Segunda questão também VUNESP. E ela caiu na prova do meio ambiente, técnico em meio ambiente de Jundiaí. Então, assim, marcos de esporte, 3 caibros de madeira, todos com a mesma largura e com comprimentos de 1,2 metros, 1,5 metros e 2,4 metros, respectivamente. Deverá dividir esses caibros em pedaços todos do mesmo comprimento, mantendo a largura original, de modo a obter pedaços com o maior comprimento possível. Feitas as divisões nas condições especificadas, Marcos obterá no total uns pedaços. Bom, ele não está falando muito de conversão, mas o que acontece? Eu tenho um pedaço que tem 1,2 metros e vou ter que dividir em algumas partes. Vou pegar o de 1,5 e dividir em algumas partes e o de 2,4 também dividir em algumas partes, mas ele quer partes do mesmo tamanho. Mas aí o que acontece? Eu vou acabar trabalhando com vírgula. Então, o que eu vou fazer? Para evitar esta vírgula, para evitar trabalhar com números decimais, eu vou converter isso aqui para uma outra unidade. E isso vai facilitar a minha vida. Se eu estou em metro, se eu multiplicar por 10 cada uma dessas medidas, eu mudo de unidade. Mas eu não mudei a medida do caibro, né? Eu só apenas mudei de unidade. Então, eu vou trabalhar com a unidade decímetro. Depois, se for o caso, de 2,4 metros. Se for o caso, a gente pode converter de novo, se necessário, mas que vai precisar. Ok, vou fazer minhas contas assim, porque daí eu não tenho muita vírgula, né? Vou voltar ali no enunciado, porque ele fala assim, ó, vai dividir esses caibros em pedaços, todos com o mesmo comprimento, mantendo a largura original.
de modo a obter pedaços com maior comprimento possível. Então, imagine que eu tenho um pedaço com 12 decímetros. Então, eu queria pegar aqui. Tá com 9, aqui tá com 12. Ó. 12 decímetros. É isso aqui que eu tenho. Ficou torto, né? Vou pegar esse aqui e vamos arrumar. Pronto. Em 12. Como é que eu posso dividir esse quadro? Eu posso dividir esse quadro, falar assim, ó, você vai ter um pedaço de 12, mas eu também posso fazer 2 pedaços de 6, posso fazer 3 pedaços de 4. Isso significa que eu posso ter várias maneiras de cortar esse quadro. Então, eu posso cortar em pedaços que meçam 1. Esse aqui tá aqui, ó. Pedaços que meçam 1. Pedacinhos assim, ó. Mas eu também posso cortar em pedaços que meçam 2. Ó, esse é um pedaço. Esse aqui é outro. Esse aqui é outro. Tá? Posso cortar em pedaços que meçam 3. Vou pegar a caneta verde aqui, ó. Ó, pedaços que meçam 3. O que mais? Posso cortar em pedaços que meçam 4. Já entenderam, né? Pedaços que meçam 4, ó. 4, 4 e mais 4 aqui. E posso cortar em pedaços que meçam 6 e posso ter um pedaço que meça 12. Está relacionado com a ideia de divisores, tá? Qualquer dúvida, tem um conteúdo aqui no canal sobre divisores também. Agora, se ele tiver 15 de comprimento, eu posso fazer pedaços que meçam 1, 3, 5 ou pedaços que meçam 15. E se ele tiver 24, posso fazer pedaços que meçam 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Como é que eu sei todos esses números aqui? Se você não pegou a ideia de como faz, minha sugestão é você vai fazer um desenho aqui com 24. Eu não tenho 24 aqui. E você vai ver como é que você pode organizar esse corte. Então, eu posso fazer um pedaço ou muitos pedaços. Então, aqui eu posso ter pedaços medindo 1, que é essa fatia aqui, ó, bem pequenininho. Eu posso ter vários pedaços, mas que meçam 2, que é assim. Aí eu vou ter 2, outros 2, outros 2, e não pode ter sobra, tá? Outros 2, outros 2. Daí eu vou ver que eu consigo também fazer com pedaços de 3 em 3. Pedaços de 3, 1, 2, 3, pedaços de 3, pedaços de 4 e assim por diante, tá? Até que eu faça pedaço de 24. Deve ser um só, né? Ser um grande de 24. É isso. Bom, voltando ao enunciado. Feitas as divisões, as condições especificadas, ele quer saber quantos pedaços ele vai ter. Mas repare, na hora que a gente vai dividir, ele quer a maior quantidade possível. Como que eu vou saber isso, né? Então, repare. Qual é o que repete em todos eles? Porque senão ele não vai ter tamanhos iguais, né? Então, eu deveria cortar todos em 3. Ah, na borracha. Então, eu vou dividir cada pedaço por 3.
Mas se eu fizer a divisão de cada pedaço por 3, 1 mede 12. Se eu dividir em pedaços de 3 em 3, eu vou conseguir quantos pedaços? 4. O outro mede 15. Se eu dividir por pedaços de 3 em 3, eu vou conseguir 5 pedaços. E o último mede 24, que se eu fizer pedaços de 3 em 3, eu vou conseguir 8 pedaços. Então, no total, eu tenho 8 mais 5 com mais 4. Eu tenho 17 pedaços. Portanto, aqui. Então, veja, nessa questão, ela está muito relacionada ao conceito de divisores. Mas como foi que eu consegui o 12? Foi porque eu usei uma conversão para unidades de medida, eu multipliquei por 10, né? Por isso que eu trouxe essa questão para cá, que é uma questão que, se você sabe isso, sabe a unidade de medida, você resolveria com mais facilidade, ok? Mas na sequência aí nos outros vídeos, você vai ver que tem várias questões que aparecem em unidades de medida. Então, só voltando lá em cima bem rapidinho, porque o tempo já passou demais, né? Já falei muito. Medidas de comprimento, a gente vai ter sempre multiplicar ou dividir por 10, massa também 10, capacidade também 10. Quando a gente fala em área, multiplicamos ou dividimos por 100. Quando falamos em volume, multiplicamos ou dividimos por 1000. E tempo não tem jeito, tempo é diferente, né? Então a gente tem que gravar bem, tem que saber, principalmente, 1 minuto tem 60 segundos, 1 hora tem 60 minutos, ok? Bons estudos.